Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês e estou muito grata por nos proporcionar a nós todos essa oportunidade de aprendizagem. E hoje nós temos a nossa continuação no capítulo sobre o despertar, e hoje vamos ver assim um aspecto muito próximo ao que nós conhecemos na nossa experiência, quando Jesus nos fala dos papéis nos sonhos, o que nós atribuímos como os papéis nossos e dos nossos irmãos dentro dos sonhos, mas Jesus aqui fala os sonhos, nós já sabemos que não são exatamente os sonhos noturnos que nós temos, aqueles que nós dormimos, mas a nossa experiência de sermos individuais, o curso chama de um grande sonho da mente. Então, os papéis que nós temos dentro deles, os papéis que atribuímos também a nossos irmãos, isso Jesus vai nos trazer, como sempre, com toda a clareza que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem, e que ele nos passa de uma maneira tão simples e brilhante que não resta dúvidas de quando ele nos coloca a nossa perspectiva referente ao que nós consideramos no dia a dia a nossa realidade, mas que na verdade é o sonho da mente. E antes de começarmos então essa nossa leitura comentada, eu convido vocês a se unirem a mim, como a gente sempre tem feito, que é para nós colocarmos a nossa meta. E para isso a gente pode fechar os olhos, respirar pausadamente, nos colocar de maneira confortável, de modo a que fiquemos relaxados, mas totalmente alertas à nossa intenção de que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso guia nessa hora de estudo. Que ele nos acompanhe e que seja dele o entendimento que venha a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de entender aquilo que o Espírito Santo sabe que é útil, que é necessário para o nosso despertar. E assim, colocado nas mãos do Espírito Santo, esse estudo, tendo essa meta, nós estamos prontos, então, para vermos, repetindo o capítulo 29, a seção 4, os papéis nos sonhos. E Jesus inicia ele nos dizendo que acreditas que a verdade pode ser feita de apenas algumas ilusões? Então, quando nós ficamos dizendo que algo aqui dentro do sonho é verdadeiro, nós estamos separando aspectos aos quais nós damos a condição de verdade. E Jesus nos questiona: será que é possível que alguma coisa dentro das ilusões pode existir algum aspecto de verdade, se o mundo é de ilusões? Por que ele nos questiona isso? E ele logo em seguida informa: ilusões são sonhos porque não são verdadeiras. Então, se são ilusões, então não pode conter nenhuma verdade. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que não existe nenhuma verdade aqui nesse mundo dual, no mundo perceptivo. Por que não existe nenhuma verdade? Porque o mundo todo perceptível aqui, o mundo, tal como a individualidade o percebe, ele foi
projetado a partir da mente, mas ele foi projetado, não criado. Então, ele representa um sonho. E porque ele representa um sonho, ele traz ilusões, ele não traz a verdade do céu, ele não traz a realidade do céu, de Deus. E por isso que não há verdade nenhuma aqui, porque ilusões não podem ser verdadeiras. A falta da verdade, que é igual em todas as ilusões, vem a ser a base para o milagre, que significa que compreendeste que sonhos são sonhos e que o escapar não depende do sonho, mas só do despertar. Então, a base dos milagres, para nós permitirmos que os milagres substituam aquilo que nossos órgãos sensórios nos reportam como sendo aquilo que nós vivenciamos, para que os milagres possam substituir isso, nós precisamos primeiro compreender que o que é feito de sonho é sonho, jamais poderá ser transmutado. Então, o sonho jamais se tornará verdade. A única coisa a se fazer num sonho é despertar do sonho. Uma vez desperto, não se traz nada do sonho. O sonho, ele apenas parece verdadeiro enquanto se está dentro do sonho, enquanto que se está acreditando que se faz parte do sonho. Seria possível manter alguns sonhos e despertar de outros? Então, se todas as ilusões são sonhos, como que seria possível despertar apenas parcialmente das ilusões? Ou então, despertar de alguns dos sonhos, principalmente daqueles que nós não gostamos, e guardar para nós aqueles que gostamos, como ele diz aqui. A escolha não se faz entre os sonhos que se devem manter, mas apenas se queres viver nos sonhos ou se queres despertar. Simples assim. Eu quero me manter no sonho ou eu quero despertar? A questão não é complexa, porque justamente ela não é uma questão de classificação de quais sonhos que eu quero despertar, ou de quais sonhos que eu devo entregar ao Espírito Santo e quais que eu posso permanecer para mim, porque me fazem felizes. Se fosse assim, seria uma tarefa bem árdua, seria bem difícil, bem complicado, porque nós, a cada momento, dependendo do nosso humor, dependendo do nosso estado de ânimo, nós sempre queremos coisas diferentes. Seria praticamente impossível nós fazermos uma triagem do que nós queremos guardar para nós e do que nós queremos despertar. Mas, ainda bem, isso não só não é necessário, como é impossível. Nós simplesmente ou despertamos dos sonhos ou estamos presos no sonho. Não existe outra alternativa. E isso é o que facilita tudo. Reconhecendo que é sonho, uma vez reconhecido isso, basta lembrar que queremos a verdade. E a verdade está fora do sonho. Por isso que ele pediu, Jesus nos disse, repetindo, que seria possível manter alguns sonhos e despertar de outros. A escolha não se faz entre os sonhos que se devem manter, mas apenas se queres viver nos sonhos ou se queres despertar. Assim é que o milagre não escolhe alguns sonhos para deixar intocados por sua beneficência. Então, os milagres, eles não olham para qual tipo de sonho que está acontecendo. O milagre simplesmente reconhece que todo sonho é sonho, e ele transcende o sonho. Não pode sonhar alguns sonhos e despertar de outros, pois se estás dormindo, ou estás dormindo,
ou estás desperto. E o sonhar só se dá em um desses dois casos. Então, ou nossa mente está dormindo, está aprisionada num sonho, independente se esse sonho é bom ou ruim, independente do quanto eu quero alguns aspectos desse sonho e de outros eu quero ser libertada. O Espírito Santo, os milagres, eles apenas olham além do sonho. Ou é sonho, ou estamos despertos. Só existe essas duas classificações. Então, não há graduações de sonhos. Por isso que não há graduações em milagres, que é o primeiro princípio dos milagres. Porque sonho é sonho independente do quão verdadeiro pareça ser, ou do quão útil pareça ser, do quão bom pareça ser. Seguindo aqui no 2, os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles nos quais o medo é visto. Isso aqui parece uma afronta para o ego, parece uma afronta quando nós ainda temos apegos a coisas dentro do sonho e não queremos admitir isso. Quando ainda buscamos a felicidade dentro de coisas do sonho e nós queremos nos enganar a nós mesmos, dizendo que esses aspectos, isso ainda pode ser útil para nós. E Jesus é muito claro aqui, ele é totalmente intransigente com a ideia dos sonhos. Como ele diz, aqueles sonhos que nós parecemos gostar, ou daqueles que parecem ser feitos de medo, ambos os sonhos nos atrasam do mesmo modo. Ambos os sonhos, sendo feliz ou sendo amedrontado, ainda atrasa o nosso despertar, se é dentro desse sonho que nós queremos permanecer. Pois cada sonho não é senão um sonho de medo, não importa que forma pareça tomar. Então, mesmo sonhos felizes, aqueles dos quais nós parecemos gostar, se nós os olharmos à luz da verdade, eles ainda estão baseados em cima do medo do amor de Deus. Então, eles só parecem bons comparados com sonhos de dor. Mas comparados com a alegria que é o amor de Deus e a nossa realidade desperta, o melhor dos sonhos ainda é muito pouco para um filho de Deus. Ainda é um atraso, ainda é um sonho de medo, ainda é um pesadelo para a nossa mente. Então, isso que Jesus está deixando muito claro aqui. Então, se o melhor dos sonhos ainda é medo, então realmente não há diferenciação entre sonho ou em qual deles que eu devo escapar. Todos eles são feitos com a mesma base, só a forma parece diferente. Alguns parecem mais assustadores e alguns menos. Alguns até parecem felizes comparados com os seus semelhantes. Mas tudo isso, o simples fato de ser sonho, de ser ilusão, não preenche aquilo de que a nossa mente realmente necessita, que é o estado de comunhão consigo mesmo e com Deus. Então, nada pode substituir o estado de comunhão nossa com Deus, nenhum sonho, por melhor que ele seja. E por isso que os sonhos não podem substituir a verdade, por serem incapazes disso. O medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares. Então, aqui no sonho, nós podemos ver o medo dentro do nosso próprio sistema de pensamento, podemos ver temos que ter medo de coisas externas, ou de ambos, de nós mesmos e de fora. Ou pode estar disfarçado em uma forma agradável. Então, o medo, ele também se disfarça de uma vida agradável, de prazeres, de
de aparentes comodidades, de aparentes alegrias. Então, mas ainda por detrás disso é um medo, porque está nos excluindo da experiência do amor de Deus, quando nós decidimos por uma alegria dentro do sonho. Porque a realidade de Deus só pode ser experienciada despertos e não sonhando. Ou pode estar disfarçado, então, em forma agradável, mas nunca estás ausente do sonho, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos, da qual todos são feitos. Nisso não há exceção. O sonho, por melhor que pareça, ele ainda veio a existir na nossa mente, porque primeiro o medo se instaurou na nossa mente. Primeiro, quando pensamos separação, tivemos medo do que fizemos, e aí fizemos os sonhos para fugir da mente. Então, a base do sonho, o que permite se sonhar, a matéria-prima de todos os sonhos, sejam os bons, e sonho aqui novamente, não é sonhos noturnos, é nossa vida aqui, que Jesus, essa vida física e psicológica, que aqui é dita que é um sonho, mesmo que ela seja boa, ela ainda está baseada na matéria-prima do medo. Por isso que também é impossível nós nos sentirmos totalmente realizados, seja qual for a vida que tivermos. Por melhor que aparentemente seja o nosso sonho de vida daqui, todos eventualmente experienciam um senso de inadequação, um senso de falta, um senso de alguma coisa não está certa aqui. E isso impede a nossa experiência de vivenciarmos a alegria do amor de Deus. A sua forma, falando então que todos os sonhos são feitos a partir do medo, a sua forma pode mudar, mas não podem ser feitos de nenhuma outra coisa. Então, sonhos nunca foram feitos da verdade. Sonhos nunca foram feitos com pensamentos compartilhados com Deus. Porque só os pensamentos de amor compartilhados com Deus é que são verdadeiros. E os sonhos, ou seja, a vida separada fora da mente de Deus, nunca foi feita com um pensamento compartilhado com Deus. Apenas com uma imaginação. Por isso que pode variar muito, mas nunca dentro do sonho nós poderemos encontrar a nossa realidade ou a verdade. O milagre seria, de fato, traiçoeiro se permitisse que continuasses amedrontado por não teres reconhecido o medo. Então, o milagre, ele sabe que nós não enxergamos o medo por detrás do sonho. E o milagre, ele não se atenta a isso. Então, o milagre basta nós entregarmos os nossos sonhos para a condução do milagre ou a condução do Espírito Santo, que ele dá um novo propósito a isso que fizemos. E independente de percebermos o quanto na nossa mente o sonho foi feito pelo medo. Porque nesse caso, se o milagre, se ele exigisse que nós víssemos o medo primeiro, para depois entregarmos a nossa mente ao milagre, nesse caso, não estarias disposto a despertar, e o milagre prepara o caminho para o despertar. Então, o milagre, o Espírito Santo sabe que no medo, nós temos medo de despertar, porque o medo é justamente, o medo primeiro é o medo de Deus, porque acreditamos que nós separamos de Deus. Então, nós temos medo de despertar de Deus. Se temos medo de despertar de Deus, como que algo que nos mostra esse medo poderia nos ajudar? Então, o milagre, ele não fica apontando os nossos medos, ele simplesmente muda o propósito daquilo que nós fizemos para separar, ele muda o propósito para a cura. E isso nos traz
um alinhamento da nossa mente, coloca a mente em prontidão para a escolha pelo despertar. Na forma mais simples, pode-se dizer que o ataque é uma resposta à função que não é cumprida, assim como tu a percebes. Então, o ataque nunca é real como uma verdade. O ataque é uma questão de percepção. Se eu decretei que na minha percepção eu quero algo de uma forma e a resposta vem de outra forma, não aquela a qual eu escolhi, eu chamo isso de ataque. E quando ela vem favorável àquilo que eu escolhi, eu acredito que fui atendida no pedido. Então, todo ataque, por isso que ele diz que todo ataque é uma resposta à função que não é cumprida assim como tu a percebes. Então, toda contrariedade dentro da nossa percepção. Nós criamos uma perspectiva de como queremos algo, e se isso é contrariado, nós enxergamos um ataque daquilo que contrariou. Mas ainda é uma percepção. Ela pode estar em ti ou em essa função que nós determinamos e foi contrariada. Essa função ela pode estar em ti ou em alguma outra pessoa, mas aonde quer que seja percebida, lá será atacada. Então, eu posso criar uma perspectiva de como eu quero receber alguma coisa, eu posso criar uma perspectiva de como que eu quero que o outro receba aquilo que eu estou oferecendo, aquilo que eu quero dele. E aonde que eu coloquei a perspectiva, e essa perspectiva não é atendida, lá é visto um ataque. Então, eu posso ver ataques à minha pessoa, ou se eu acho que uma outra pessoa deva receber algo e ela não o recebeu, eu acredito que uma outra pessoa foi atacada. A depressão ou a agressão tem que ser o tema de todos os sonhos, pois são feitos de medo. Então, a depressão geralmente é aquilo que a perspectiva sobre nós mesmos que não foi atendida e aí nós nos deprimimos, ou a agressão. Eu criei uma perspectiva sobre algo lá fora e não fui atendida e aí eu me torno agressiva. Esses são o tema de todos os sonhos, ou seja, esses são os temas de toda a vida aqui no universo. Não existe mais nada além disso, porque todos os sonhos são feitos de medo. Então, na mentalidade do sonho, na mentalidade do ego, na mentalidade fora da mente de Deus, tudo que nós chamamos de vida, seja uma vida feliz, ou seja uma vida depressiva, toda ela é feita em cima de sonhos de medo. Por isso que, em última instância, não há escapar dentro do conceito de que esse mundo é a nossa vida. O leve disfarce de prazer e de alegria, no qual podem estar embrulhados, apenas encobre ligeiramente a massa pesada de medo, que é o seu núcleo. Então, as aparentes prazeres e alegrias daqui, embora sejam bons, e aqui o objetivo não é nos sentir culpados por termos alegrias, mas perceber que por si só essa alegria ela apenas está encobrindo um medo cujo uma massa pesada ou um acontecimento cujo núcleo é o medo. Por isso que, por mais que
Não há nada de errado no comportamento nós nos permitir a alegria, mas na mente nós percebemos que isso é apenas um sonho como qualquer outro. A nossa salvação, o bem-estar do nosso ser não depende disso. O bem-estar do nosso ser depende de nós despertarmos da nossa mente, depende de nós vivenciarmos de novo a vida em Deus, porque não existe vida fora de Deus. Então, isso que vivenciamos aqui em sonhos são apenas formas de medo às quais nós ainda não olhamos de frente, e para nós despertar é preciso transcender eles, ver além do medo, primeiro descobrir que não há causa para o medo. E, em segundo lugar, aí a recém vamos aceitar a dádiva da liberação da nossa mente e, finalmente, o feliz despertar e a descoberta, a volta do conhecimento, a volta do reconhecer, conhecer de novo, do estado de alegria, que é o estado de céu e é a nossa realidade. Mas voltando aqui no 5.5, antes a gente falou que o núcleo de todos os disfarces de prazer e alegria ainda é o medo, e é isso que o milagre percebe e não o invólucro no qual está preso. Então, o milagre, ele desfaz o medo na nossa mente, porque o milagre, ele não olha aquilo que está encobrindo o medo, ele simplesmente olha para o núcleo, olha para o medo e sabe que isso não é a nossa realidade. E o milagre não se deixa enganar pelos disfarces. Então, tudo, absolutamente tudo, nós podemos entregar aos milagres, toda a nossa mente. Não só aquelas coisas que nos ferem, mas também aquilo que aparentemente achamos ser os nossos prazeres, as nossas alegrias dentro da individualidade. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? Se nós pararmos para pensar agora por um instante, eu acredito que não existe um único caso sequer em que a nossa raiva não veio por esse motivo. 100% da nossa raiva, quando ela aflora para nós, é sempre porque alguém falhou em cumprir a função que nós atribuímos para ele. Porque se ele se atribui a função que nós demos para ele, nós ficamos felizes com ele, nós nos alegramos nisso, nós sentimos prazer nisso. Mas quando somos contrariados, então a raiva sempre vem de uma contrariação, não de uma contrariação verdadeira, mas de uma contrariação de uma expectativa que eu fiz, ou daquilo que eu atribuí que eu queria desse ser, ou desse ato, desse irmão, ou desse caso específico. E isso não vem a ser a razão pela qual o teu ataque é justificado. Então, primeiro, nós colocamos a nossa expectativa ou seja, a função do que nós queremos receber do irmão. Ele deve nos atender nisso e naquilo para mim ser feliz. Criei essa função para ele. No momento que ele não cumpre com essa função que eu fiz para ele, vem a raiva. No momento que vem a raiva, aí nós acreditamos que o ataque é justificado. Eu posso agora atacá-lo porque ele me fez sentir raiva. Essa é a doideira do sistema do pensamento do ego. É aqui que ele nos preenche num círculo vicioso, que se nós não nos percebermos nisso, nós ficamos presos, ruminando uma função que nós criamos,
uma contrariedade, porque o irmão não tem nada a ver com a função que nós fizemos, e daí nós nos achamos atacados, ou não, ficamos com raiva, porque ele não a atendeu, embora que ele não tenha nada a ver com isso, mas ele não atendeu o que nós queríamos, e aí nós temos vontade de atacar, e atacamos de fato o irmão. E é tudo que o ego quer, esse círculo vicioso. Os sonhos dos quais pensas que gostas são aqueles nos quais as funções que atribuíste foram cumpridas e as necessidades que estabeleceste para ti foram preenchidas. Então, aqueles sonhos dos quais nós queremos guardar para nós, aqueles que achamos que preenchem o nosso ser, não são nada mais do que aqueles nos quais a função que nós atribuímos ao nosso irmão, aquilo foi cumprido por ele. Ele atendeu a esse sonho. Então, quando isso foi cumprido, nós ficamos felizes e queremos nos manter nesses sonhos, que nós chamamos os nossos sonhos felizes. Não importa se são preenchidos ou simplesmente se tu as queres. Então, os sonhos que nós, as funções dentro do sonho que nós colocamos no irmão, não importa se ele as preencheu ou se simplesmente nós queremos ver que elas já estão preenchidas. Por isso que ele diz, tanto faz se ele as cumpre ou não, mas se eu tenho essa expectativa, por isso que não importa se são preenchidas ou simplesmente se tu as queres, é a ideia de que elas existem que o medo surge. Então, o medo não vem do irmão preencher ou não aquela função que nós atribuímos a ele, dentro da nossa expectativa, dentro do nosso sonho. Aquilo que imaginamos que ele deveria ser ou fazer para nós sermos felizes. Isso não importa. O que importa é que nós criamos uma função, que a ideia de que existe uma função dentro do sonho, é isso que causa o medo. Não é o fato do irmão não atender à nossa expectativa que nos causa medo. O fato de nós estarmos presos a uma ilusão, isso é que causa o medo. Os sonhos não são mais ou menos queridos. Ou são desejados, ou não o são. Então, não é a forma do sonho que importa, mas o fato de nós preferirmos estar sonhando ao invés de vivenciarmos a nossa realidade na mente de Deus, na mente de Cristo. Então, isso é o que nos causa medo, o desejo pelos sonhos. Não importa se é sonho bom ou sonho ruim. O fato de desejarmos sonhar ao invés de sermos o Filho Santo de Deus, tal como Deus o criou. Ao invés de sermos o instrumento através do qual Deus estende o seu ser, a sua alegria, o seu espírito. Ao invés de nós sermos isso, nós preferimos ser uma figura isolada dentro de um sonho. Então, este fato, esse desejo por ser separado de Deus, ou esse desejo por ser diferente de Deus, esse é o desejo dos sonhos. Porque afora da vida, afora do despertar, fora o despertar só existe o sonhar. Então, e o despertar está em Deus. Então, a única coisa além de Deus é sonhar. Então, o que nos causa medo, na realidade, é o fato de querermos sonhar. E cada um representa alguma função que atribuíste, alguma meta que um evento, um corpo ou alguma coisa deveria representar e deveria conseguir para ti. Então, não é o fato de sonharmos,
de sermos atendidos ou não, porque dentro do sonho, cada um representa uma meta que pode ser alcançada ou não, porque sonhos foram feitos por isso. E se tem sucesso, pensas que gosta dos sonhos. Então, primeiro nós pensamos que sonhamos, daí atribuímos as funções a cada um dentro do sonho. Se esse outro alguém, que na verdade ainda é o nosso ser, mas nós imaginamos que está fora de nós, se nossa função tem sucesso com ele, nós gostamos do sonho. Se falha, pensas que o sonho é triste. Mas o fato de ser bem-sucedido ou de falhar não é o seu núcleo, mas apenas a fina embalagem. Então, o sonho não é feito pelo fato dele ser bom ou ruim, mas ele é feito pelo fato de nós desejarmos estar sonhando ao invés de estar despertos. Então, se ele é um pesadelo, ou se ele aparentemente é feliz, isso é só uma fina embalagem do sonho. Não é o núcleo do sonho. Como os teus sonhos viriam a ser uma afirmação de Jesus, como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado a cada figura que o sonho contém. Então, como os sonhos poderiam ser felizes se nós nos dessemos conta e parássemos de ser aquele que define o que eu quero esperar do meu irmão? Se eu parasse de atribuir aquilo que eu acredito que me fará feliz, se eu me tiraria do papel de professor da minha realidade, se eu me destituiria de ser o professor da minha mente, como os sonhos seriam felizes se eu apenas permitisse que uma instância maior, que o Espírito Santo trouxesse ou preenchesse a função de cada um dentro do sonho em meu lugar. Então, o Espírito Santo tem puros sonhos de alegria a nos oferecer, não para ficarmos presos dentro do sonho, mas para primeiro sonharmos com a felicidade e depois despertarmos para a felicidade real. Então, como seria, até vou repetir, como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado a cada figura que o sonho contém. Pessoa alguma pode falhar, a não ser em relação à ideia que tu fazes dela, e não existe traição exceto nisso. A única traição que o nosso irmão nos fez é naquilo que nós atribuímos que ele devesse fazer. Primeiro, nós atribuímos um papel para ele. E se ele não cumpriu com esse papel, nós acreditamos que ele foi um traidor para conosco. Mas a única forma de ele falhar conosco, do irmão falhar, é ele falhando a respeito do papel que nós damos a ele. Porque o irmão jamais falha com o ser que ele é. Porque ele é o Cristo, aqui no sonho, ele é o nosso irmão. Ele é a nossa parte que nos completa como um Cristo. E ele não falha nesse papel. Ele não falha em ser a nossa integridade. Ele apenas pode falhar com respeito às nossas expectativas equivocadas quando nós demos um papel diferente do Cristo que ele é. Quando nós queremos alguma coisa separada dele.
quando nós queremos ver ele fora de ser o Cristo, quando nós queremos ver ele como outra coisa, não o Filho de Deus. E aí criamos uma expectativa de que ele deve atender a um desejo nosso, porque acreditamos que esse desejo vai nos fazer felizes. E se ele não cumpre esse desejo, tal como nós o imaginamos, nós acreditamos que ele nos traiu. Quando, na verdade, nós é que criamos essa expectativa. Nós é que fomos traiçoeiros para com o nosso próprio ser, para com o Cristo, querendo alguma coisa diferente do nosso ser real. A única maneira, então, de ser traiçoeiro é nós sendo traiçoeiros para conosco mesmos. Nós tentando ser traiçoeiros com o Cristo que nós somos. Então, nós queremos que o irmão atenda a uma necessidade especial e colocamos a forma como queremos que isso seja atendido. E o não cumprimento disso é o que o mundo considera a nossa ideia de seres separados aqui considera como sendo a traição. O núcleo dos sonhos que o Espírito Santo dá nunca é um núcleo de medo. Então, o Espírito Santo, ele sabe que ainda estamos sonhando. Ele sabe da nossa capacidade de sonhar com funções que são impossíveis de serem atendidas, e o Espírito Santo, antes de nos despertar, ele precisa nos colocar num alinhamento de acordo com o nosso ser verdadeiro, que nós não contrariemos o Cristo que nós somos. Então, para isso, ele precisa nos dar sonhos felizes. E nos sonhos felizes do Espírito Santo, o núcleo não é o medo. O Espírito Santo nunca amedronta, ele nunca ameaça. Então, o Espírito Santo dá sonhos totalmente contrários aos sonhos do ego, porque só os sonhos da individualidade do ego é que são baseadas no medo. As embalagens podem não parecer mudar, mas o que elas significam mudou porque estão cobrindo outra coisa. Então, as embalagens, a forma do sonho, os nossos irmãos parecem ainda ser os mesmos, mas o significado do que o nosso irmão traz a nós, isso é mudado, porque o propósito que o Espírito Santo dá ao irmão é um propósito que está alinhado com o amor de Deus. As percepções são determinadas pelo seu propósito. Nisso, elas parecem ser aquilo para que servem. Então, se o propósito dos sonhos dentro do ego era para atender às nossas funções, às nossas expectativas, agora, dentro do Espírito Santo, os sonhos, eles vêm a ser com o propósito de curar a nossa mente do fato de que ela não precisa mais sonhar, porque a realidade transcende totalmente a maior das alegrias que podemos ter dentro de um sonho. Ainda não é nada diante da alegria da realidade de Deus, do amor de Deus, da alegria do Cristo. Então, o propósito é totalmente contrário do ego e do Espírito Santo, dos nossos sonhos. Então, um usa o propósito para curar, para nós pararmos de ter medo da alegria e de Deus, e outro usa o propósito para nos aprisionar, para nós ficarmos presos no sonho, porque nisso o ego se perpetua. Uma figura de sombra que ataca vem a ser um irmão te dando uma chance de ajudar, se essa vem a ser a função do sonho. Olha que lindo! Basta nós entregarmos o propósito da nossa mente naquilo que eu vejo no irmão para este mudar completamente. Então, se um irmão dentro do ego
parecia que ele estava vindo para nos atacar, se nós nos lembrarmos do Espírito Santo, do propósito santo de que nós queremos reconhecer a nossa igualdade nesse irmão e que ele é o meu Salvador, porque ele é o Cristo, isso possibilita que esse irmão venha aqui para me ajudar a eu despertar, a eu parar de sofrer e voltar a aceitar a alegria. Então, esse propósito, ele muda instantaneamente, e assim o mundo também muda instantaneamente. Com isso, sonhos de tristeza são assim convertidos em alegria. Então, antes de despertar, os sonhos de tristeza, eles precisam ser convertidos em alegria, ou nós continuaríamos com medo de despertar. Porque dentro da tristeza, secretamente nós culpamos a Deus por essa tristeza. Então, como que nós iríamos querer voltar diante de Deus? Então, primeiro precisamos dos sonhos felizes, para depois aceitar a nossa realidade, que nós nunca deixamos o céu, que é o nosso ser verdadeiro permanece como sempre permaneceu e sempre permanecerá em unicidade no céu, na consciência do amor de Deus. Para que serve o teu irmão? Então, esta é uma pergunta que nós, como tomadores de decisão, podemos nos fazer, e no momento que nós respondermos ao que nós queremos esperar, o que nós queremos do irmão, essa resposta direcionará se nós vamos continuar vendo ele como um ego ou através da visão do Espírito Santo. Então, para que serve o irmão? Tu não sabes, porque a tua própria função é obscura para ti. Nós mesmos esquecemos de como ser felizes, porque nós saímos do reino da alegria do céu, na nossa consciência. Então, nós desconhecemos para que serve o irmão. Tu não sabes, porque a tua própria função, então, foi obscura para ti, não atribuas a ele um papel que imaginas que vai te trazer a felicidade. Então, se eu nem sequer sei detectar o que de fato me fará feliz dentro de um sonho, porque os sonhos são sonhos e a única felicidade real é o despertar, então não sei decretar os sonhos felizes que o Espírito Santo sabe me dar, ele sabe, mas eu não sei reconhecê-los, então como que eu posso eu mesma atribuir um papel ao meu irmão que vai me trazer felicidade? Se nem eu sei o que vai me trazer felicidade, como que eu posso exigir isso do meu irmão? E não tentes feri-lo quando ele falha em aceitar o papel que lhe atribuíste naquilo que sonhas que a tua vida deveria ser. Então, se eu sonhei que uma vida em aparente, eu coloquei principalmente nos relacionamentos especiais de amor, com cônjuges e entre pais e filhos, nós criamos muitas expectativas de que nós seremos felizes se ele atender assim e assim e assim a nossa necessidade. Mas se eu nem sequer sei se isso que eu determinei vai de fato me fazer feliz, ou se isso era apenas mais uma maneira de eu fugir da alegria de Deus, de eu me esconder de Deus. Então, como que eu posso atribuir ao meu irmão o que vai me fazer feliz? E mais do que isso, se é insano nós ferir o irmão de volta ou condenar ao nosso irmão se ele não atribui, se ele não fecha com aquilo que nós esperávamos dele. Se, como ele diz aqui, não feri-lo,
se ele falhar em aceitar o papel que nós demos a ele, que nós atribuímos ao irmão. Então, tentar feri-lo por isso é duplamente enganador. Já me enganei ao dar um papel, e agora, só porque ele não atendeu essa expectativa, eu condená-lo, eu feri-lo, é um erro em cima de outro erro. É se afundar duplamente na culpa. Ele pede ajuda em cada sonho que tem, e tu tens ajuda para lhe dar, se vires a função do sonho como o Espírito Santo a percebe. Ele que pode utilizar todos os sonhos como meios de servir a função que lhe é dada. Então, assim como nós, aparentemente, atribuímos ao nosso irmão expectativas ou papéis que queremos que ele cumpra, o nosso irmão certamente, no seu equívoco, também atribuiu papéis a nós, que ele esperava que nós cumpríssemos. Então, não faz sentido nenhum, nem ele esperar de nossa parte esse cumprimento desses papéis, e nem nós do dele. Mas faz todo sentido nós entregarmos essa função de sonho ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como ele diz aqui, ele, se nós entregarmos a ele a função do sonho, cada sonho que o irmão tem e cada sonho que nós temos virá a ser um sonho no qual nós poderemos ser ajudados pelo irmão e ser verdadeiramente útil a ele. Nos sonhos, nos propósitos de sonho que o Espírito Santo dá ao irmão para nós e de nós para o irmão, nesses sonhos felizes existe a ajuda que nós precisamos para despertar. Então, a função de sonhos deve ser, se nós queremos a verdadeira felicidade e a nossa libertação, como a libertação do irmão, essa função deve ser entregue ao Espírito Santo, pois ele tem essa função especial de usar de modo a que nós não nos atrasemos no sonho, mas que tenhamos sonhos felizes, sim, mas sonhos que nos deixem prontos, com a mentalidade pronta para despertar. Porque, concluindo aqui, por que o Espírito Santo, por que ele atende a essa função? Porque ele ama o sonhador, não o sonho. Cada sonho vem a ser uma oferta de amor. Então, porque o Espírito Santo ama o sonhador, ao invés do sonho, o Espírito Santo ama o ser real que pensa que está sonhando. Então, ele ama o sonhador, e não o personagem dentro do sonho. Nós pensamos que amamos e odiamos os personagens dentro do sonho. O Espírito Santo, ele ama o sonhador e não o personagem do sonho, e por isso que cada sonho que ele dá ao personagem do sonho passa a ser uma oferta de amor, pois no centro do sonho está o seu amor por ti, que ilumina qualquer forma que o sonho possa tomar com amor. Então, no centro do sonho está o verdadeiro amor do Espírito Santo, que é o amor de Deus por nós, nós que somos o Filho amado de Deus, nós que somos a mente criada dentro da mente de Deus, para expressar, para estender o seu amor, o próprio amor de Deus. O Espírito Santo ama a nós, a nossa realidade, e não uma figura imaginada dentro de um sonho. E porque ele ama a nós, o nosso ser, ele nos dará os sonhos felizes que tirarão tudo aquilo que impediu a nossa mente de primeiro sonhar com a felicidade e depois despertar
para a graça do amor de Deus, que está acima de qualquer felicidade imaginada dentro de um sonho. Então, isto é o que Jesus nos trouxe aqui nos papéis dos sonhos, e na sequência nós teremos, então, dentro do capítulo do despertar, a morada imutável, o lugar onde não há mudanças, mas isso é para a terça que vem, na nossa sequência, no estudo sobre o despertar. Até agora não tivemos ainda nenhuma participação, nenhuma interação, mas nós estamos agora no nosso horário de interação, por isso que estou aqui estimulando a quem gostaria de dar o seu parecer ou colocar o seu parecer, a sua contribuição. O Gustavo Fernandes, por favor. Aqui no parágrafo 2, que fala, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos. Eu estou vendo assim, se o mundo fosse um bolo, o medo seria a matéria-prima, ou seria o fermento, porque ele vai adicionando raiva, ele vai adicionando julgamento, ele vai adicionando ataque, defesa, e a coisa vai crescendo e vai ficando uma parede, uma coisa sólida. E aí aparece o bolo e você chama o bolo de mundo. Exato. E aí o ego bota um pouquinho de um docinho, um chantilly, aparentemente parece até que em primeira instância seria bom, mas o amargor do medo está lá e não demora nada para surgir, quase que imediatamente. Aquilo que parece bom é tão pouco que fica para um filho de Deus, desse bolo que aparentemente pode parecer bom e gostoso e feliz, que nem vale o fato de experimentá-lo, porque o amargor logo surge. Que de Tem fato, umas cerejinhas no bolo, né? mas a própria cerejinha, só no primeiro salivar, pode parecer boa, mas o medo, ele vem imediatamente. O seu custo, aparentemente, pode até demorar um instante a mais. Mas se toda a matéria-prima do sonho é medo, como que o sonho poderia ser outra coisa senão essa grande coisa amedrontadora, o que nos fere? E como ele fecha aqui no último parágrafo, né? Que ele ama o sonhador. É a visão de Cristo, né? Amando o sonhador, não o sonho. Exato. Perfeito. É Então, o lindo. sonho é feito de medo, mas não o sonhador. O sonhador é feito do amor de Deus. E por isso que o Espírito Santo ama a nós, e não a figura imaginada que nós pensamos que somos dentro do sonho. Lindo. Lindo. Mais alguma contribuição? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui esse nosso estudo de hoje. Fica o convite para nós continuarmos vendo a morada imutável, o perdão e o fim do tempo, para dentro desse capítulo maravilhoso do despertar. Toda a gratidão a Jesus sempre por nos trazer esse material com tanta clareza.